Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos e todos os colaboradores do canal Seja um Discipulador. É com muita alegria que eu venho esta manhã divulgar a palavra do Senhor, falar sobre ser um discípulo ou um discipulador, que é o tema do nosso canal. E de antemão quero pedir que todos quanto estão assistindo, vão assistir, assistam todo o vídeo, para que aprendam, seja edificado, coloquem em prática e vejam uma grande recompensa do Senhor. Essa manhã eu quero vos falar de um texto de Mateus, capítulo 14, versículo 13 em diante, que nos diz assim a palavra do Senhor Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu-lhe Jesus: Eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. E eles disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu-lhe graça e partiu os pães. Em seguida, deu-lhes aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O texto fala aqui da multiplicação dos pães e dos peixes, mas eu quero frisar bem sobre o serviço dos discípulos, a cooperação do discipulador mestre Jesus e o serviço dos discípulos. Eu quero vos falar essa manhã que o serviço do discípulo, o realizar da obra do discípulo, vai fazer outros discípulos. Haja visto que quando Jesus estava diante dessa multidão, Jesus observa, porque essa é a característica do discipulador, ele tem que observar o seu discípulo e os que estão seguindo para tornar-se discípulo. E a Bíblia declara que Jesus, olhando para aquela multidão, Jesus teve compaixão. Compaixão, irmão, é se pôr ao lugar do outro e sentir o que ele está sentindo ao seu íntimo. A Bíblia declara que a multidão era grande e que estava diante de Jesus. Jesus, tendo compaixão e misericórdia deste povo, começou a ensiná-lo, porque é o que primeiro nós temos que fazer: alimentar a multidão com a palavra, alimentar a multidão com a palavra para que a sua alma, no sentido espiritual, sejam saciados. Mas o texto declara que os discípulos também veem a multidão e os discípulos têm uma certa preocupação. Os discípulos chegam para o mestre e dizem: Mestre, o lugar é deserto e está ficando tarde. Precisamos que esse povo vá embora para comprar alguma coisa para comer. Mas interessante que quando os discípulos chegam para Jesus e diz isso, Jesus não questiona no sentido de argumentar por que deveriam mandar. Haja visto que os discípulos já tinham dito o motivo, mas Jesus deixa bem claro e enfático, dizendo: dê vocês de comer a eles. Ou seja, Jesus estava dizendo aos seus discípulos que o amor, a comunhão na qual ele ia revelar para aquela multidão, ia tornar eles discípulos. Então Jesus disse: sirvam. Mas, irmão, com que eu vou servir? Haja vista que os discípulos não tinham muita coisa. O que os discípulos apresentam a Jesus? Os discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Tão pouco para uma grande multidão. Jesus disse: traga-os aqui. Porque tudo que vem às mãos de Jesus como mestre, como discipulador, o discipulador é um que facilita e consolida todo o trabalho. Ou seja, Jesus abençoa, multiplica os pães e os peixes e leva o ofício do trabalho dos discípulos, dizendo para eles: façam, dê
a essa multidão, mas organize a multidão. Quando Jesus manda organizar a multidão, Jesus entrega os pães e os peixes que Jesus havia multiplicado, porque havia orado ao Pai, disse: agora dê de comer a multidão. E eles começaram a distribuir a multidão. Irmão, eu entendo que o meu serviço de discípulo, diante do meu discipulador, diante da obra de Deus, vai fazer com que outras pessoas também se tornem discípulos. É o meu serviço como discípulo que vai chamar a atenção das pessoas para que elas também se voltem a Deus. Foi o que aconteceu. A multidão viu que Jesus, juntamente com os seus discípulos, estava alimentando a multidão naquilo que eles precisavam, naquilo que eles necessitavam. Jesus mandou distribuir, os discípulos começaram a distribuir, mas depois que houve a distribuição e eles se alimentaram, a Bíblia diz que sobrou. E novamente a Bíblia manda os discípulos recolherem. Irmão, o meu serviço, o teu serviço prestado à obra de Deus, ou seja, realizado na obra de Deus, para com o meu discipulador, para com a obra, para com a igreja, vai conquistar a multidão, vai conquistar a comunidade. A Bíblia diz que 5.000 homens comeram, fora as mulheres e as crianças. Então, houve muito serviço por discípulos, 12 discípulos distribuir para 5.000 pessoas. Olha, com certeza tinha muito mais naquela multidão. Mas eles fizeram. Não importa o quanto eu tenho que fazer, o importante é que eu tenho que realizar como discípulo do Senhor, para que a obra de Deus se concretize e a comunidade que ainda não é cristã entenda-se o propósito do amor de Deus dado aos seus discípulos, que seus discípulos irão passar. E a Bíblia diz que eles recolheram 12 cestos. A bênção de Deus foi multiplicada, porque o realizado do meu trabalho, do seu serviço como discípulo, discipulador, irmão, vai trazer a multiplicação e a bênção de Deus. Então, eu quero pedir a vocês que estão assistindo, ouvindo este canal, se inscrevam, dê o seu like, divulgue, nos ajude, irmão, a chegar à meta, objetivo de 1.000 inscritos neste canal, para o objetivo de investir na vida os recursos desse canal. Compartilhe conosco, somos muito gratos. Que Deus os abençoe, Jesus. Amém.